Pessoal, hoje nós vamos aprender a calcular a área das principais figuras planas para você não ter mais dificuldade com isso. Mas antes, deixa seu like porque isso vai ajudar demais, beleza? Começamos então com a primeira figura plana, que é o retângulo. Para quem não lembra, esse símbolo aqui, que é um quadradinho com um ponto no meio, significa que esse ângulo mede 90 graus. A principal característica do retângulo é que os quatro ângulos dele têm a mesma medida, que é 90 graus. Agora, como que a gente calcula a área do retângulo? Pessoal, se eu chamar esse lado maior aqui de base e esse outro lado aqui de altura, para calcular a área do retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Então, essa é a fórmula para calcular a área do retângulo. A próxima figura plana que a gente tem aqui é o quadrado. Qual é a diferença do retângulo para o quadrado? É porque no quadrado, além dos quatro ângulos serem iguais, os quatro lados também são iguais. No retângulo, os quatro lados não precisam ser iguais, mas no quadrado, se esse lado vale L, esse lado também vai valer L, esse também vai valer L e esse também vai valer L. Agora, como que eu calculo a área do quadrado? Para calcular a área do quadrado, você basta multiplicar o lado vezes o outro lado. Ou, se você preferir, como os dois lados são iguais, eu posso fazer o lado elevado ao quadrado. Então, essa é a maneira que a gente calcula a área de um quadrado. Avançamos então para a próxima figura plana, que é o triângulo. Se eu chamar essa reta aqui no meio de altura e esse lado aqui de base, para calcular a área do triângulo, nós fazemos a base multiplicado pela altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo, beleza? A próxima figura plana é o círculo. Pessoal, essa distância do centro do círculo até esse ponto, nós chamamos de raio. Para calcular a área do círculo, nós fazemos π multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Lembrando que π ele vale aproximadamente 3,14. Mas em algumas questões, o enunciado pode trazer um valor diferente. Ele pode dizer, por exemplo, que o π vale apenas 3. Então, você vai considerar o que o enunciado te disser. Beleza? Então, essa é a maneira como a gente calcula a área de um círculo. Avançamos agora para o paralelogramo. Para calcular a área dessa figura plana, se eu chamar isso aqui de altura e esse lado aqui de base, muito simples, nós calculamos a área dessa figura multiplicando a base vezes a altura, assim como a gente fez lá atrás no retângulo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a área igual a base vezes a altura. Beleza? Agora nós temos aqui um trapézio. Pessoal, o trapézio ele é formado aqui, ó, por esse lado maior aqui embaixo, que nós chamamos de base maior. Vou representar com B maiúsculo. Esse outro lado de cima a gente vai chamar de base menor. Vou representar com B minúsculo. E essa distância aqui, ó, eu vou chamar de altura. Para calcular a área do trapézio, nós fazemos, ó, base maior, que é aquela ali de baixo, mais a base menor, que é aquela lá de cima. Esse resultado nós multiplicamos pela altura e tudo isso aqui vai ser dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um trapézio. E por fim, nós temos aqui um losango. No losango, nós temos essas duas retas aqui, ó. Essa daqui a gente chama de diagonal maior. Vou pegar ela e vou trazer ela para cá, para fora. Vou colocar ela aqui embaixo. Essa outra diagonal aqui nós chamamos de diagonal menor. Vou pegar essa diagonal menor, a medida dela, vou colocar ali do lado para você visualizar melhor. Essa diagonal maior eu vou chamar de D maiúsculo. E essa diagonal menor, D minúsculo. Então, para calcular a área de um losango, a gente pega a diagonal maior, multiplica por a diagonal menor e o resultado divide por 2. E essa é a fórmula para calcular a área de um losango. Quer ver na prática como isso é cobrado em prova de matemática? Olha só, vamos para a primeira questão que diz o seguinte: qual é a área de um quadrado cujo lado mede 12 centímetros?
Então, se um lado mede 12 centímetros, todos os outros lados também vão medir 12 centímetros, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Agora, relembrando, a área do quadrado, a gente faz o lado multiplicado pelo lado. Como os dois lados são iguais, a gente faz L ao quadrado. Fazendo isso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 12 elevado ao quadrado. E 12 elevado ao quadrado é igual a 144. 144 o quê? Como essa medida está aqui em centímetro, então vai ser 144 centímetros quadrados. E essa é a área que nós estamos procurando. No exemplo de número 2, nós temos a área de um triângulo que possui 12 centímetros de altura e base medindo 9 centímetros então ele quer calcular a área desse triângulo. Ele me disse o quê? Que a altura aqui mede 12 e a base mede 9 centímetros. Lembrando aqui, a área do triângulo, a gente calcula multiplicando a base vezes a altura dividido por 2. Fazendo isso, nós vamos ter, base mede 9 centímetros, altura mede 12 centímetros e tudo isso aqui vai ser dividido por 2. A área, então, vai ser, posso simplificar dividindo esse 12 por esse 2, que dá igual a 6. Então, a área vai ser 9 vezes 6, que é igual a 54. Como essa medida está sendo dada em centímetros, nós temos aqui 54 centímetros quadrados. Essa é a área daquele triângulo. Tranquilo? Na questão número 3, nós temos o seguinte. Um marceneiro recebeu a encomenda de uma mesa circular de 3 metros quadrados de área. Qual deverá ser o raio? Qual deverá ser o raio da tábua dessa mesa para atender ao pedido do cliente? Use π igual a 3. Então, veja que ele está dizendo para a gente considerar o π sendo igual a 3. Pessoal, nós temos aqui um círculo. A gente sabe que essa distância desse centro até esse ponto é o raio do círculo. Mas a questão não me deu raio. Ela quer que a gente calcule o valor do raio. Então, lembrando, como a gente calcula a área do círculo, é pegando o valor de π, multiplicando pelo raio ao quadrado. O valor da área, ele me disse aqui, ele disse que a área mede 3 metros quadrados. Então, no lugar desse A de área, eu vou colocar aqui 3, porque é 3 metros quadrados. Igual. Ele também me falou que o valor de π, nesse caso aqui, é igual a 3. Então, a gente vai substituir π por 3, vezes o raio que eu quero encontrar, elevado ao quadrado. Vou inverter aqui de posição só para visualizar melhor. Então, eu vou colocar aqui, 3r ao quadrado é igual a 3. Só troquei de posição. Esse 3 aqui que está multiplicando, eu posso dividir lá do outro lado. Então, eu vou ter r ao quadrado sendo igual a 3 dividido por 3. R ao quadrado vai ser 3 dividido por 3 é igual a 1. Como aqui está elevado ao quadrado, eu vou ter que r vai ser igual a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 vale o próprio 1. Então, o raio é igual a 1. Como a medida aqui da área ele me deu em metro quadrado, o raio, então, vale 1 metro. Portanto, esse aqui é o valor do raio que a gente está procurando. O gabarito dessa questão é letra D. Questão de número 4. Sabendo que a altura do trapézio é 11 metros e as suas bases são 20 metros e 14 metros, calcule a área. Então, nós temos aqui um trapézio. Ele me diz que o trapézio tem a altura igual a 11 metros. Vou colocar aqui 11. Ele fala que as bases é 20 metros e 14 metros. Então, essa base maior vale 20 e essa base menor vale 14. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Relembrando aqui, a área do trapézio vai ser base maior somado com base menor. Tudo isso multiplicado pela altura e o resultado aqui dividido por 2. Então, essa área vai ser, base maior, quem é? 20. Eu vou ter o 20, mais base menor, 14. Isso aqui a gente vai multiplicar pela altura, que vale 11. E tudo isso vai ser dividido por 2. A área, então, vai ser igual
20 mais 14 é igual a 34. E 34 dividido por 2, 17, vezes aquele 11 ali, ó, 11. Então, a gente vai ter que multiplicar 11 vezes 17. Fazendo isso, essa multiplicação é bem simples, ó. 1 vezes 17 é 17, 1 vezes 17 é 17. E aí, quando a gente somar aqui, eu vou ter 7, 1 mais 7 é 8, e aqui 1. A área, portanto, vai ser 187. Como essa medida está dada em metro, então eu vou ter a área sendo 187 metros quadrados. Esse é o valor da área desse trapézio. Gabarito, letra C. Questão de número 5. A diagonal maior de um losango mede 18 centímetros e a diagonal menor 2/3 da diagonal maior. Então, a medida da área desse losango é... Então, pessoal, como é que a gente calcula a área de um losango? A gente vai pegar a diagonal maior, D maiúsculo, multiplicado pela diagonal menor, D minúsculo, dividido por 2. A área vai ser igual. Diagonal maior, ele me deu, ó, a diagonal maior de um losango mede 18. Então, mede aqui, ó, 18, vezes diagonal menor. O que ele fala? Pessoal, ele disse que a diagonal menor, que é D minúsculo, vale 2/3 da diagonal maior. Ele fala aqui, ó, 2/3 daqui, ó, da diagonal maior. Então, é 2/3 de D maiúsculo. Quando ele fala de, isso aqui é uma multiplicação, ó, 2/3 multiplicado por D maiúsculo, que é a diagonal maior. O que eu vou ter aqui, ó? D vai ser igual a 2/3 vezes, qual é o valor da diagonal maior? 18. Posso simplificar esse 18 dividido por 3, que dá 6. E a gente tem que a diagonal menor vai ser 2 vezes 6, que é igual a 12. 12 centímetros. Então, a gente vai substituir esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, ó, no lugar desse D aqui. Então, vamos lá. Eu tenho D vezes D minúsculo, ó, 18 vezes 12. Dividido por 2. Então, essa área vai ser o quê? Posso simplificar aqui, ó, 18 dividido por 2, isso aqui dá igual a 9. A área, então, vai ser 9 vezes 12. 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 1 é 9, mais 1, 10. Então, a área é igual a 108. Como aqui a medida está dada em centímetro, é 108 centímetros quadrados. Essa é a área que nós estamos procurando, 108 centímetros quadrados. Questão de número 6. Assinale a alternativa que apresenta a área em centímetros quadrados do paralelogramo a seguir. Então, nós temos aqui paralelogramo, a altura aqui mede 3 e esse lado mede 8 centímetros. Lembrando que a área do paralelogramo é calculada multiplicando a base vezes a altura. A área vai ser igual. Quanto mede a base? Pessoal, a base é essa de baixo, mas ela tem esse mesmo valor desse de cima. Ó. Então, ela vale 8 vezes a altura, que vale 3. A área, então, bem simples. Ó, 3 vezes 8, 24. Como a medida está dada em centímetro, isso aqui vai ser centímetros quadrados. Então, aqui nós temos o valor da área desse paralelogramo. Gabarito dessa questão, letra D. Agora vamos para a questão de número 7. Um trapézio tem uma área de 240 metros quadrados. Uma base de 11 metros de comprimento e a outra de 13 metros de comprimento. Qual é a altura desse trapézio? Lembrando que a área do trapézio, vou colocar de outra cor, a área desse trapézio sempre vai ser base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Essa área, a questão me deu. Ela disse que tem uma área igual a 240 metros quadrados. Então, a área vale 240. Base maior, ele me deu, ó, ele disse que a base vale 11 e a outra base vale 13. Então, a base maior é 13, mais a base menor, que vale 11. Tudo isso aqui multiplicado pela altura. A altura é justamente o que a questão está me perguntando, ó, qual é a altura. Então, vou colocar aqui H e tudo isso dividido por 2. Esse 2 que está dividindo, posso multiplicar por 240.
2 vezes 240 vai dar 480. Isso aqui vai ser igual a 13 mais 11. 13 mais 11 dá igual a 24 vezes a altura. Vamos inverter isso aqui para a gente visualizar melhor. Se 480 é igual a 24H, 24H também é igual a 480. Esse 24 que está multiplicando, eu vou dividir aqui do outro lado. Ó. H vai ser 480 dividido por 24. Portanto, a altura vai ser, se fosse 48 dividido por 24, o resultado seria 2. Mas como aqui tem um zero a mais, eu coloco 2 e acrescento um zero. Então, a altura ela mede 20 metros. Gabarito para essa questão, letra C, beleza? Agora aqui eu trouxe para nós resolvermos uma questão do Enem, que fala sobre áreas de figuras planas. Então, leia comigo. O esquema 1, olha só, o esquema 1 que ele está falando aqui é esse esquema aqui, ó, esquema 1. O que tem o esquema 1? Ele mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Então, se você observar bem, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui uma figura plana no formato de um trapézio. Então, isso aqui é um trapézio. Ó. Nesse trapézio, o que eu tenho? Eu tenho uma base maior. Essa base maior vale quanto? Ela vale 600. Eu tenho aqui ó, uma base menor, B minúsculo. Essa base menor vale 360. E eu tenho aqui a altura. Ó, a altura é essa distância. Ó. Então, a altura é igual a 580. E aí a gente lembra que a área de um trapézio, para calcular, a gente faz base maior mais base menor, multiplicado pela altura e tudo isso dividido por 2. Beleza? Então vamos continuar a leitura aqui. Ó. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras que passariam a ser retângulos, como mostrado no esquema 2. Então aqui nós temos o esquema 2. Ó. O que ele está dizendo aqui para nós? Que antes os garrafões eles tinham um formato de trapézio e depois isso mudou. Agora eles vão ter um formato de retângulo. Está aqui. Ó. Como que calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo a gente só faz ó, multiplicar um lado pelo outro. Ó. É base vezes altura. Então eu vou ter aqui ó, 490 vezes 580. E aí a questão me pergunta, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a. Então, nós vamos calcular a área desse trapézio, depois vamos calcular a área desse retângulo e vamos ver qual é a modificação que aconteceu nessa área. Então, chamando aqui a área do esquema 1 de 1, eu vou colocar aqui a primeira área. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer ó, base maior mais base menor, multiplicado pela altura dividido por 2. Base maior é 600, ó, 600, mais base menor 360. Isso aqui nós vamos multiplicar pela altura, que a gente viu aqui que vale 580. E o resultado nós vamos dividir por 2. Então, dividido por 2. Essa área, então, vai ser, ó, quando eu fizer 600 mais 360, isso vai dar igual a 960. 960 dividido por 2, isso vai dar um total de 480. E aí nós vamos multiplicar pelaquele 580 que está ali, ó, 580. Aqui nós temos uma multiplicação gigante, né? Vou deixar aqui sem multiplicar, vou deixar só até aqui, ó. E aí nós vamos ver quanto vale a área lá do segundo garrafão. Então, vou dividir isso aqui ao meio, para a gente não confundir. E agora nós vamos calcular a área número 2. Para calcular a área número 2, eu multiplico base vezes altura. Ó, é o que a gente fez ali em cima. Eu vou ter ó, 490 multiplicado por 580. Então, aqui nós temos a área número 2. Agora, faça essa comparação.
disso aqui para isso aqui aumentou ou diminuiu? Então, pessoal, para fazer essa comparação, você veja que aqui eu tenho 490 multiplicado por 580 e aqui eu tenho 480 multiplicado por 580. Então, nos dois está sendo multiplicado por 580. Então, aqui basta comparar esse valor. Aqui eu tenho 480 e aqui eu tenho 490. 480 para 490 aumentou ou diminuiu? Isso aqui aumentou, pessoal. Então, as alternativas que estão dizendo que diminuiu, ó, pode riscar porque não diminuiu, foi aumentar. Agora, aumentou quanto? Pessoal, para saber quanto aumentou, eu tenho que pegar o maior valor, que é 490 vezes isso, e subtrair pelo menor valor, que é 480 vezes isso. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar 490 multiplicado por 580, vou subtrair por 480 multiplicado por 580. A gente percebe aqui que o 580 ele é fator comum entre esses dois termos. Posso colocar, então, esse 580 em evidência e fazer aqui a fatoração. Quando eu dividir isso aqui por 580, vai sobrar 490. Menos, agora quando eu dividir isso aqui por 580, vai sobrar só o 480. Então, eu vou ter aqui, ó, 580 multiplicado por 490 menos 480. Essa subtração dá igual a 10. Agora ficou fácil, ó, 580 vezes 10, 5.800. Então, essa área ela aumentou em 5.800 e o gabarito, portanto, da nossa questão é aqui, ó, letra A, 5.800 centímetros quadrados foi o aumento dessa área. Chegamos então ao final dessa aula, espero que ela tenha te ajudado. Para mim foi um grande prazer, um grande abraço e até a próxima. Fui!